livro. Deus continuou a inspirar homens, movendo-os até que houvesse uma maravilhosa coleção de livros. 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 9:29, 2 Crônicas 12:15, Isaías 30:8, Jeremias 36:1 a 2. Os mais antigos dos escritos de Moisés datam de aproximadamente 1400 a.C., enquanto os escritos de Malaquias devem ter sido terminados por volta de 450 a.C. Portanto, por cerca de 1000 anos, Deus graciosamente comunicou-se com os homens e, pela influência sobrenatural de seu Espírito, fez com que seus comunicados fossem escritos e registrados sem nenhum erro, tanto nos fatos como na doutrina. Esses escritos foram maravilhosamente preservados por Deus. Somente nos resta observar aqui que, desde o princípio, essa coleção foi tomada essencialmente como um único livro, chamado o Livro do Senhor, Isaías 34:16. Cópias. A primeira menção feita a uma cópia refere-se aos 10 Mandamentos, escrito originalmente nas tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Aquelas primeiras tábuas foram quebradas, então o Senhor ordenou a Moisés que cortassem novas tábuas e o Senhor escreveu nelas as mesmas palavras. Foi quando Deus estabeleceu o preceito para a cópia, conforme a primeira escritura, Deuteronômio 10:4. E temos bases sólidas para crer que este preceito foi rigorosamente seguido. Quando a mensagem escrita de Jeremias foi destruída pelo rei Jeoiaquim, Deus ordenou ao profeta que fizesse outra cópia, uma nova cópia, mas, ao fazê-lo, estipulou que fosse uma cópia exata, uma outra cópia. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo. Jeremias 36:28. Portanto, Baruque, o escriba de Jeremias, reescreveu, de acordo com o ditado do profeta, todas as palavras que haviam sido escritas no primeiro rolo, 36:32. O segundo rolo foi, assim, uma cópia exata do primeiro rolo, embora nessa ocasião Baruque tenha acrescentado algum material do ministério inspirado de Jeremias. Dessa maneira, foram feitas cópias não somente dos 10 mandamentos, mas também de outras partes das Escrituras. Uma cópia do livro de Deuteronômio, ou talvez até mesmo do Pentateuco inteiro, devia estar nas mãos de todo o rei de Israel. Então escreverá para si num livro um translado desta lei original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Deuteronômio 17:18 a 19. Comparar com 2 Crônicas 23:11. Os originais, naturalmente, eram responsabilidade dos sacerdotes levitas. E quando se diz escreverá para si um livro, provavelmente não significa que o próximo rei deveria fazê-lo, mas que deveria designar alguém que o fizesse. Comparar 1 Samuel 1:3, 1 Samuel 13:9, 1 Reis 8:62 e João 19:19, onde é ordenado a certos homens que o façam, mas no caso certamente foi feito por outros. A fim de atuarem aproximadamente, os juízes provavelmente precisaram buscar as várias leis de Moisés, segundo a Crônica 19:10, bem como os sacerdotes, especialmente aqueles enviados com certos levitas para ensinar nas cidades
de Judá. Em 2 Crônicas 17, de 7 a 9, no último caso é dito especificadamente que e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Versículo 9. Outras cópias das Escrituras podem muito bem ter sido feitas, uma vez que havia homens acadêmica e literariamente devotados a essa função. As escolas de profetas devem ter ajudado. 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 19:18 e seguintes, 2 Reis 2:3 e 5, 2 Reis 4:38, mas certamente os secretários profissionais de Ezequias parecem ter se envolvido nesse trabalho, pois é nos dito que, sob a direção do rei, eles transcreveram os provérbios de Salomão, Provérbios 25:1. Esta empreitada, em particular, possivelmente envolveu Isaías, o profeta, Sebma, o escrivão, e a Joá, filho de Asaf, o cronista, em 2 Reis 18, e depois o versículo 37, Isaías 36:3, e depois o versículo 22, comparar com 2 Reis 19:2 e 5, e depois versículos 6 e 20, e comparar com Isaías 38, Isaías 39 e 8. Seja como for, parece que havia outros empregados da mesma forma, chamados os escribas. Exemplo, 2 Reis 22:8, 2 Reis 10, 2 Reis 22:8 e 10. 2 Crônicas 34:13, cujos trabalhos de transcrição permitiram que seus contemporâneos dissessem: Nós somos sábios e a lei do Senhor, abre colchetes, na forma escrita, está conosco. Está escrita, fecha colchetes, está conosco. Jeremias 8:8. Não há dúvida de que, como resultado do trabalho de tais homens, algumas pessoas na pátria e até mesmo na Babilônia fossem capazes de consultar os livros sagrados, ver em Daniel 9:2. Então, você que acabou de ouvir a série O Senhor Deu a Palavra, o pastor Aloísio Pero, Maninho, eu gostaria, por isso, de dizer que somente usem Bíblias traduzidas do texto tradicional, o texto receptus, texto recebido, aquele perfeitamente preservado por Deus em ininterrupto uso por fiéis ao longo da história, exemplo da BKJ 1611, King James, fiel, assim como a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, que são Bíblias que têm uma fidelidade ao TM, ao texto massorético, original, fiel, ao texto original hebraico e aramaico, e ao TR, texto recebido, original do grego. Fica essa orientação, essa sugestão, sobretudo pelo zelo pela palavra de Deus. E, infelizmente, as Bíblias modernas, por equivalência dinâmica do texto crítico falso, estão adulteradas, trazendo um dano à fé e implicações gravíssimas às doutrinas principais da nossa fé bíblica. Um forte abraço, apesar de nós, apesar de tudo, dessas Bíblias falsas, Deus bom, por essas Bíblias verdadeiras, preservadas por Deus, inerrantes, infalíveis, autoritativas, a palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Estamos juntos até depois do fim, para sempre mesmo, com a palavra de Deus.